Graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo. Estamos encaminhando aqui agora para o nosso segundo vídeo, o segundo momento, o momento da noite, dia 10 de janeiro de 2026. E o meu coração se encontra regozijado nessa noite, porque eu sei que através desse canal, muitas vidas têm recebido de Deus bênçãos incontáveis. Muitas pessoas têm sido transformadas pela palavra de Deus. E eu creio que nesta noite aqui não será diferente. Por isso é importante que você assista esse vídeo até o final, porque eu posso ter certeza que Deus, Ele vai falar com você através desse canal, através deste momento esse de palavra, de oração, de reflexão. Muitas pessoas estão chegando agora do trabalho, outras já estão dentro de casa fazendo os seus afazeres, mas que nessa noite você venha reservar esse tempo para ouvir a palavra de Deus e ser renovado. Você que é novo por aqui, faz o seguinte, meu amado, ainda dá tempo, é de graça, e você pode nos seguir aqui, ativa o sininho das notificações, deixa o teu like, compartilha esse vídeo com papai, mamãe, com toda a família, compartilha esse vídeo com um amigo que precisa também ouvir a palavra de Deus. Essa palavra Deus tem tocado ao meu coração para estar compartilhando convosco nessa noite. Abra a tua Bíblia juntamente comigo, você que pode, no livro do começo, livro do Gênesis, capítulo de número 21, versículo 8 ao versículo 12. Deus tem uma palavra para os nossos corações. Diz assim: E cresceu o menino, e foi desmamado. Então Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaque foi desmamado. E viu Sara, que o filho de Agar, a egípcia, que esta tinha dado a Abraão, zombava. Versículo 10. E disse a Abraão: Deita fora esta serva e seu filho, porque o filho desta serva não herdará com meu filho, com Isaque. E pareceu essa palavra muito má aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Versículo 12. Porém Deus disse a Abraão: Não te pareça mal aos teus olhos acerca desse moço, acerca da tua serva. Em tudo que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua semente. Preste bem atenção. Estamos diante de uma história muito pertinente, e essa história ela se origina lá em Gênesis capítulo 12, onde Deus chama Abrão, que até então o seu nome era assim, da terra de Ur dos Caldeus, uma terra politeísta, uma terra totalmente idólatra. E Deus chama Abraão e se apresenta como o verdadeiro Deus. E nessa apresentação, o Senhor Deus lhe faz promessa dizendo: Abraão, sai-te da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar aonde eu ainda te mostrarei. De ti serão benditas todas as nações e eu farei de ti uma grande nação, um grande povo. O intuito de Deus foi que através do patriarca Abraão surgisse uma descendência única, uma nação a qual teria o objetivo de glorificar o nome do Senhor. Mas como todos nós sabemos, não foi fácil o caminho, a jornada do pai Abraão. Abraão teve diversos embates, diversos questionamentos, e dentre um deles era: como é que eu vou me tornar uma grande nação? Como é que eu vou se fazer um grande povo se a minha mulher não pode ter filho?
Eu já estou avançado em idade. E sempre Abraão se deparava com esse questionamento. Mas Sara, impulsionado pelas emoções, e às vezes temos que ter cuidado com as nossas emoções. Temos que ter cuidado com aquilo que imaginamos e pensamos, porque temos uma promessa, você tem uma promessa, mas Deus não precisa da nossa ajuda, Deus não precisa de nós para se tornar real a sua promessa. O que Ele exige de nós é que ficamos na direção, na posição, na brecha de Deus, que ficamos firmes e fiéis, constantes, aguardando a promessa. Só que Sara, ela tenta precipitar, ela tenta antecipar isso. E ela chega para Abraão e diz: Abraão, você sabe que já encerrou o costume das mulheres, eu não posso gerar, eu sou estéril, pega a minha serva Agar, deita com ela, e quando sair ela gerar um filho, esse será a promessa. Mas isso não foi o trato de Deus. Isso não foi a aliança que Deus forjou com Abraão. Abraão faz justamente aquilo que Sara aconselha ele fazer. E aqui já está um outro ensinamento para um próximo vídeo, mas não quero me ater a esse momento agora. Passando-se esse tempo, Agar, que era serva de Sara, a egípcia, ela gera Ismael. Ismael cresce, mas Deus retorna a falar de novo com Abraão, dizendo que Ismael não era o filho da promessa. Entenda que Ismael era uma bênção, mas não era a promessa. E precisamos entender isso aqui. Há momentos que vamos vivenciar um tempo de bênção, vamos vivenciar um tempo de alegria, mas esse tempo não é a promessa. Às vezes esse tempo se dá por alguma atitude que tomamos. Essa foi a atitude humana, essa foi a atitude de Sara, em pegar a sua serva egípcia, chamada Agar, para que ela se deitasse com Abraão. Mas essa não era a promessa de Deus. Você precisa saber, de fato, qual é a promessa de Deus para a tua vida. Ô glória! É muito forte isso aqui, irmãos. Porque Deus fala novamente com Abraão. E depois que Deus fala com Abraão novamente, Sara agora começa a gerar quem? Isaque. E o versículo 8, onde lemos, vai dizer que o menino cresce, Isaque cresce. Depois que Isaque cresceu, ele foi desmamado. E quando ele foi desmamado, Abraão decide fazer um grande banquete. Abraão decide dar uma festa, porque Isaque foi desmamado. Só que Sara, ela presencia uma cena. Escuta isso aqui, meu irmão. É muito forte. Deus está falando através desse vídeo. Não perca um minuto, não passe, não pule. Deus vai falar, Deus está falando com você. Sara presenciou uma cena. E qual foi a cena que Sara presenciou? Ela presenciou a cena que Ismael zombava de Isaque. Meu Deus, que coisa forte. Ismael estava zombando de Isaque. E quando Sara percebe isso, ela vai até Abraão e fala com Abraão o seguinte: Abraão, tu precisa despedir a Agar. Tu precisa despedir Agar e Ismael, porque eles não terão parte, eles não vão herdar a promessa de Isaque. No primeiro momento, Abraão achou isso mal aos seus olhos. No primeiro momento, Abraão ficou meio que sem entender essa atitude de Sara. E às vezes estamos como Abraão, estamos acostumados com Ismael dentro de casa.
Estamos acostumados com a bênção de tal forma que essa bênção nos impede de viver a promessa. Eu estou todo arrepiado aqui, varão, mas eu vou repetir, profeta, essa palavra. Estamos tão acostumados com Ismael dentro de casa, que Ismael tem sido fator impeditivo de vivermos a promessa que é Isaac. Mas, pregador João, eu tenho um carro, é uma bênção, mas se esse carro, que é uma bênção, que é Ismael, e tem te impedido de você viver a promessa, você precisa dar um jeito nele. Você precisa tirar ele de cena. Mas, irmão João, eu tenho uma casa de praia, é uma bênção. Eu estou indo todo final de semana. Mas se essa bênção te impede de viver a promessa de Deus na tua vida, você precisa tirar essa bênção. Irmãos, eu não estou falando aqui nesse vídeo, preste bem atenção, que não é para você se desfazer das bênçãos, mas a bênção, ela só é necessária ser desfeita quando ela te atrapalha de viver a promessa, quando ela te atrapalha de crescer o projeto de Deus na tua vida. Ismael ficou nitidamente no texto claro que ele estava tentando diminuir a promessa. Ele estava tentando zombar da promessa que era o menino Isaac. Mas Isaac tinha promessa mesmo antes de nascer. Quem sabe tem um Ismael dentro da tua vida. Quem sabe tem um Ismael aonde você mora e que está zombando da promessa. Está zombando daquilo que Deus disse, mas vai ter um momento que Ismael vai ter que sair de cena. Ô glória! Cadê você que recebe essa palavra? Você que está nesse vídeo, eu estou falando para você mesmo que está assistindo agora. Levante a tua mão aonde você está, porque eu quero profetizar nessa noite. Ismael vai sair de cena. Aquilo que te impede de viver a promessa vai ter que sair, mas o que vai permanecer é a promessa. Comenta aqui, hashtag, eu tenho uma promessa. Eu tenho uma promessa. Ô glória! Vem mais à frente. Abraão achou muito mar aquela palavra que Sara falou. Só que no versículo 12 vai dizer o seguinte: porém, Deus disse a Abraão. Quem está falando agora não é Sara. Às vezes não queremos ouvir Sara. Sara está dizendo: Abraão, essa bênção está distanciando você da promessa. Essa bênção, você está se apegando. Tem pessoas, meus irmãos, que a bênção na mão dele vira uma maldição. Sabe por quê? Porque a bênção se torna maior do que o dono da bênção, do que o Deus Todo-Poderoso. Mas desapega, meu irmão. Desapega de tudo aquilo que tem impedido você de viver a promessa. Abraão já estava apegado com o menino Ismael, porque o menino Ismael era laborioso, era ágil, era um menino dotado de experiência de flechas. Mas Ismael, por mais que seria uma bênção, que era uma bênção, mas não era a promessa, não era aquilo que Deus queria para a vida de Abraão. Olha o versículo 12, acompanhe comigo. Porém Deus disse a Abraão, 12:21, versículo 12, capítulo 21, não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo que Sara te diz, ouve a sua voz. Olha que coisa interessante, irmãos. Porque em Isaque será chamada a tua semente. Deus tem compromisso, não é com a tua bênção. Deus não tem compromisso com a tua bênção salarial, quanto você ganha. Deus não tem compromisso com o teu carro
teu carro do ano. Deus não tem compromisso com a tua BM-X7. Deus não tem compromisso com o teu duplex, triplex. Deus tem compromisso com a promessa que um dia Ele te fez. E a maior promessa, meu irmão, que Ele nos fez e que ainda está de pé é o arrebatamento. Breve seremos transformados e arrebatados para morar para sempre com o Senhor Jesus. Mas tem muitas pessoas focadas nas bênçãos aqui na terra. Observe que Agar era egípcia, era a bênção do Egito. Irmãos, estamos vivendo no Egito. E o Egito, às vezes, tem algumas bênçãos, sim. No Egito, tem algumas coisas que são belíssimas aparentes, mas o teu compromisso tem que ser com a promessa. E qual é a promessa? Um dia eu vou vos buscar, um dia eu voltarei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Que nesta noite o teu coração esteja irradiado pela palavra e que você venha dizer: Senhor, o mais importante do que a bênção é a promessa. O mais importante do que o que há aqui nesse Egito é a promessa. O mais importante do que a bênção que o Senhor tem me dado, do que o Ismael que o Senhor tem me dado, é Isaac. Eu quero orar nessa noite pela tua vida. Meu irmão, eu sei que não é fácil. Ismael nos prende. Ismael nos cativa, mas o alvo é Isaac. A promessa é Isaac. A semente que Deus vai fazer grandes coisas, uma grande nação, é Isaac. Não se apegue com Ismael. Eu quero orar pela tua vida agora. Eu quero orar por você agora. Feche os teus olhos. Ore juntamente comigo. Querido Deus, amado Pai, graças eu te dou, Senhor, por esta oportunidade, a qual o Senhor tem nos concedido, ó Pai, de estarmos aqui em Tua presença e que venhamos aprender nesta noite que mais importante do que a bênção é a promessa. Mais importante do que há no Egito é viver o Isaac que o Senhor já preparou para nós. Meu Pai, que nessa noite o Senhor venha tirar do coração dos teus filhos a bênção. Que nesta noite o Senhor venha tirar do coração dos teus filhos o Ismael e venha colocar o desejo no coração pelo Isaac, pela promessa, pelas coisas que provêm de cima, por aquilo que o Senhor já tem preparado para as nossas vidas. Senhor Jesus, muito obrigado pela tua palavra, porque eu sei que através desse vídeo, através desse canal, o Senhor tem abençoado pessoas agora. E através desta oração, Senhor, se estiver alguém enfermo, se estiver alguém em um estágio de câncer, estágio terminal, o Senhor é o Deus que cura, porque o Senhor é o Deus de perto, mas também é o Deus de longe. E eu te peço agora, meu Pai, que as enfermidades caiam por terra, que essa depressão, que essa síndrome do pânico, que essa fadiga venha cair por terra agora, venha ser repreendida agora, e que os teus filhos, Senhor, venham receber vitória da tua parte. Amém. Meu irmão, recebe essa palavra. Que Deus abençoe a tua vida. Que Deus abençoe o teu lar. Que Deus abençoe a tua casa. Amanhã de manhã eu te espero aqui nesse mesmo espírito. Guarda essa palavra. Já nos segue e fica aqui ligado e antenado, porque aqui tudo é de Deus. Tudo é espiritual para a glória do Senhor.